Bom dia a todos, né? Gostaria muito de agradecer o convite da comissão científica, representada pela Grace, né? Dizer da minha satisfação em compartilhar esse espaço de reflexão sobre esse tema tão atual com o César e com a Virgínia, e todos vocês. A Virgínia, durante um tempo, foi companheira de estudo lá no Serviço de Infância e Adolescência, né? O César, parceiro de seminários e tantos outros momentos da vida, né? Para iniciarmos a pensar sobre o tema proposto, que é o da hiperconvivência familiar, pais e filhos em isolamento, precisamos ter em mente que existem muitas variáveis a serem equacionadas. Vou trazer algumas que foram me ocorrendo. Esse vírus atingiu praticamente o mundo todo ao mesmo tempo e, como medida de proteção à vida, fez com que tivéssemos que ficar em nossas casas. É um fenômeno coletivo, mas vivenciado de forma individual, e que a saída é de construir uma alternativa coletiva. Mas, sem dúvida, impactou a todos com mudanças significativas de hábitos, o que produz uma ruptura na ilusão de estabilidade, nos invade, gera um estado de incerteza e exige um trabalho psíquico de elaboração. Tivemos que incorporar algo novo, associado ao medo da morte, num primeiro momento, da morte física, para aos poucos se associar ao medo da morte psíquica, a ameaça de perda de identidade, alterações de humor, tédio, ansiedades, tamanhos excessos que estamos tendo que dar conta. A pandemia afetou a todos nós de forma diferente, mas com mudanças importantes na economia, política, nas relações sociais e na própria forma de trabalharmos. E tudo isso interfere, afeta a convivência familiar. Não foram todas as famílias que tiveram o privilégio de ficar em total isolamento. Muitos pais tiveram que continuar trabalhando e deixando seus filhos sozinhos, muitas vezes um cuidando dos outros, pois não tinham escola para ir e até mesmo como se alimentarem. Pais assolados pelo medo de ficarem doentes, de trazerem o vírus para casa, de perderem seus empregos, de não terem como sobreviver. A pandemia escancarou a imensa desigualdade social que vivemos. Em outras famílias, com esse retorno às casas, acompanhamos os desafios e aquisições de se depararem uns com os outros em sua potência máxima, de reconhecimento da alteridade, de lidarem com a ambivalência, tarefa extremamente complexa. Muitos de nós vivíamos em um ritmo acelerado, quase não habitávamos nossas casas. Aqui falo no sentido concreto e metafórico. Para alguns, esse retorno é algo extremamente angustiante. Para outros, uma oportunidade de ouro em entrar em contato consigo mesmo, perceber como é partilhar um espaço, uma vida. Que tipo de relação temos com nossas famílias, nossos filhos, companheiros? E nesse contexto, podemos ter várias surpresas. Consigo mesmo, descobrir algo de nós que desconhecíamos e dos conhecidos revelarem algo desconhecido, nos exigindo um trabalho de reflexão. Gosto muito de uma frase da psicanalista Maria Homem, que diz que a hiperconvivência é a oportunidade de reflexão e de um luto possível. Um luto dos nossos ideais de família, de nossos ideais em relação a nós mesmos. Tenho trabalhado muito com pais nesse momento. Alguns resistem ao que se passa, saudosos do que perderam. Com outros, é surpreendente acompanhá-los se descobrindo enquanto pais, permitindo que seus filhos lhes ensinem como serem pais, retomando ou criando um espaço de intimidade que não existia, descobrindo o prazer e a dor de estar tão perto. Aqui lembramos Freud, na Psicologia das Massas, quando traz, através da fábula de Schopenhauer, dos porcos-espinhos, a descrição disso. Um grupo de porcos-espinhos apinhou-se apertadamente em certo dia de frio de inverno, de maneira a aproveitarem o calor um dos outros, e assim salvarem-se da morte por congelamento. Logo, porém, sentiram os espinhos uns dos outros, coisas que os levou a se separarem novamente. E depois, quando a necessidade de aquecimento os aproximou mais uma vez, o segundo mal surgiu novamente.
Dessa maneira, foram impulsionados para trás e para frente, de um problema para o outro, até descobrirem uma distância intermediária, da qual podiam mais tolerar coexistir. Nesse texto, Freud nos alerta que toda relação emocional íntima que perdura um certo tempo contém sentimentos de aversão e hostilidade, o qual só escapa à percepção em consequência da repressão. Nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, ele diz que a limitação ao narcisismo só pode ser produzida por um laço libidinal com outras pessoas. O amor por si mesmo só conhece uma barreira: o amor pelos outros, o amor pelos objetos. E é nesse contexto que venho acompanhando muitas famílias, empenhadas em reinventarem possibilidades de convivência, experimentarem novas percepções e descobertas um dos outros. Penso que, ao mesmo tempo que essa hiperconvivência possa produzir algo novo, ela também pode ser fonte de adoecimento para alguns. Aqui, o tempo da experiência é extremamente importante. Esse estado prolongado de incerteza, entrelaçado com o risco de morte, tem gerado muita ansiedade. Muitos de nós estamos chegando ao nosso limite de viver em situação de isolamento e de hiperconvivência e de desempenharmos múltiplas funções dentro do mesmo espaço, com o tempo de convivência aumentado e a privacidade reduzida. Padecemos com algo que nos excede e com algo que nos falta. Dados apontam que a violência doméstica e o número de separações de casais aumentaram e que denúncias de maus tratos a crianças e adolescentes diminuíram, pois a maior parte dessas denúncias eram feitas pelas escolas e, como elas estão sem escolas, não ocorrem tantas notificações. Muitas de nossas crianças e adolescentes estão sofrendo por não estarem indo à escola, encontrarem seus amigos, verem seus avós. Mães sobrecarregadas com múltiplas funções, pais trabalhando de casa em espaços muitas vezes pequenos, tendo que dar conta de diferentes papéis, preocupados com o estudo dos filhos, muitas vezes interferindo em demasia. Venho acompanhando inúmeros relatos de pais invadindo o espaço escolar virtual dos filhos. Talvez possamos pensar que essa situação de vulnerabilidade aciona em muitas pessoas mecanismos de controle tão intensos que perdem a noção dos limites. Sabemos que, como resposta ao sistema de ameaça, as defesas aumentam. Nossas defesas habituais aumentam, e na falência dessas defesas, lançamos mão de defesas mais primitivas. Pais invadindo os quartos de filhos adolescentes, sendo extremamente rígidos quanto a horários, tempo de uso de internet, jogos, etc. Sendo que essa é a forma que esses jovens têm de brincarem, de estarem em contato uns com os outros. O controle que antes era com o externo, agora se dá dentro das casas, só que num contexto extremamente delicado, de uma vivência de muitos desses adolescentes estarem perdendo um período muito importante da vida, de não poderem estar com os amigos, fazendo festa, usufruindo de sua sexualidade. Alguns adolescentes burlam as regras do isolamento e encontram com seus amigos, fazem festas, ignoram os riscos. Tem ainda aqueles que, em acordo com os pais, elegem alguns amigos para conviverem e não ficarem tão isolados. Por outro lado, outra questão que estamos observando e discutindo nos encontros do Serviço de Infância e Adolescência é de que observamos uma postura em muitos dos adolescentes que atendemos de resignação e medo de saírem à rua. Talvez aqui o medo seja proporcional ao desejo. No entanto, muitos deles que não estão vendo seus amigos, quando convidados para saírem com seus pais, preferem ficar em casa. Isso até numa situação de dar uma volta de carro, se negam a fazer isso. E criticam os pais por estarem se expondo. Pensamos que nesse medo existe o medo da morte dos pais, de serem potencialmente os causadores do adoecimento deles. Pois o que é divulgado é que os jovens e as crianças, na maioria das vezes, são assintomáticos e principais transmissores do vírus. Isso reforça a fantasia inerente da adolescência de assassinato dos pais.
Para Winnicott, em O Brincar e a Realidade, na fantasia inconsciente total, própria do crescimento, na puberdade, na adolescência, há a morte de alguém. No entanto, esse aspecto fica mais complexo em função do risco real de morte. É interessante pensarmos que nesse momento da vida em que deveriam estar saindo de casa, conhecendo o mundo, se colocando em risco, como um equivalente de sentir que a vida lhes pertence, alguns estão aparentemente bem na convivência familiar, interagindo com seus amigos pela internet, mas reclusos e assustados. Será uma espécie de suspensão do trabalho psíquico que deveria ser realizado em função do excesso de vivência de desamparo? Do medo de um desamparo mais profundo que poderia vir com a morte real dos pais? Sabemos que uma coisa é fazer essa travessia, esses assassinatos simbólicos com os pais vivos, no sentido concreto e metafórico. Outra coisa é perceberem que os pais estão fragilizados, com medo e que existe um risco real. Será que iriam sobreviver? Cada fracasso de uma forma de sobrevivência do objeto cria uma zona de fragilidade psíquica, ameaça de uma confusão entre a representação e o ato, de um colapso tópico, exacerbando formas de destrutividade. Aqui podemos pensar no uso exagerado de drogas, nos distúrbios do sono, na alteração do ritmo, como trocar o dia pela noite, né? Em que, em alguns casos, é uma forma que encontraram para terem um espaço diferente dos pais, né? Uma espécie de vivência de distanciamento, né? Enquanto os pais dormem, eles estão acordados. Também nas negativas de se envolverem com a escola, manifestadas por um repúdio às aulas por ensino à distância, numa desmentida no processo ensino-aprendizado, que é feito tanto por eles quanto, às vezes, parece que pela própria escola, assim, né? Mas que também, por outro lado, é o que temos, né? Inversamente, cada êxito de sobrevivência do objeto produz um efeito de aprofundamento da organização da tópica e apoia o processo de diferenciação entre realidade interna e realidade externa, entre os objetos e o movimento do mundo interno e os do mundo externo. Cada êxito alivia a culpa e as ameaças de ser criminoso por sentimento de culpa. Talvez aqui, a sobrevivência dos pais e dos filhos vai se dar através da tentativa de manterem um meio maleável, de esforço mútuo para se ajustarem uns aos outros, partilharem os mesmos estados e assim se compreenderem, cada um dentro da sua perspectiva. Criar um espaço de reflexão de um luto possível. Isso significa fazer algo criativo com o que se apresenta, talvez não imediatamente, talvez não sem dificuldade. O trabalho de integração dessa experiência de pandemia implica em uma partilha empática, de um estado mental de abertura para o novo, de curiosidade, de plasticidade para lidar com essas mudanças, de tentar aproveitar a produção criativa desse momento, um desafio e tanto para todos. Para concluir, vale lembrar o nosso velho Freud. Em 1915, em plena guerra, ele escreve o texto sobre a transitoriedade, em que exalta a esperança de que após o luto necessário pelas perdas provocadas pela guerra, sobrevenha o novo, e com ele a crença no humano e na sua capacidade de reconstrução dos bens perdidos, e por que não, de descoberta de novos bens? Muito obrigada. Obrigada, Aline. Enfim, vontade de bater palmas já. Enfim, vamos fazer assim, eu vou passar agora para o César Antunes, depois para a Maria Virgínia, e aí abrimos, então, para o debate, né? Então, agradecendo a Aline pela sua fala. O César Antunes, então, é psicanalista de adultos e adolescentes, membro pleno do nosso CEP e também membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, além de meu amigo. Então, César, te passo a palavra. Muito obrigado. Eu pedi para ela me apresentar com um amigo dela, que isso já é um
um mérito. Eu agora, ouvindo a Aline e essa sensação final que falta a palma, né? Me lembrei, eu faço muitas viagens de turma, assim, de jipe, né? E a gente vai com rádio, se comunicando. E aí nós tivemos a necessidade de combinar o seguinte: quando alguém conta uma piada, os outros riem no microfone, porque senão a sensação que se tem... Então vamos combinar o seguinte: vocês liguem os microfones e aplaudam, ou riam, façam alguma coisa assim, porque a gente precisa do retorno. Até músico precisa de retorno. Bom, eu pensei naquele trabalho do Bill, né? Como tornar proveitoso um mau negócio. Então, vamos ver se eu consigo que possa ser proveitoso um sábado de manhã, apesar que a gente não tem muita coisa para fazer, né? Então, vale a pena esses encontros. Mas, primeiramente, me ocorreu que é muito difícil a gente falar ou fazer uma análise de uma situação presente, né? Porque a gente está no meio da situação. Então, a tendência da gente é não enxergar a situação com uma perspectiva razoável, né? Então, se torna mais difícil, né? Além disso, nós vivemos como o Freud chama atenção, que teoricamente se viveria em 3 mundos, né? O mundo interno dividido num aspecto consciente e inconsciente, e o mundo externo, para o Freud, era só o mundo, vamos dizer, natural, né? Aos poucos a gente foi se dando conta que também o mundo externo se divide em 2 mundos, né? O mundo da natureza e o mundo da cultura, né? E o mais estranho, que o mundo mais difícil da gente compreender é o mundo natural, né? Quando a gente é invadido por uma situação como esta, em que a natureza nos impõe, né? A natureza patológica, certamente, mas é a natureza que nos impõe uma conduta, quando o real se apresenta em toda a sua amplitude, a tendência normal da gente é achar isto estranho, né? Quase como se fosse não verdadeiro, né? Isso remete assim, que a tendência da gente sempre é mais acreditar nas representações psíquicas do que compreender a realidade, né? Basicamente porque a realidade é incapturável, né? Sempre ela pode ser entendida sempre como uma representação do real e nunca o real, né? Então, o real, quando se apresenta em toda a sua intensidade, ele é quase que rechaçado, né? E a gente vê, então, essas diferenças de comportamento diante disso. Além disso, eu também acho que numa sociedade de grande crença na ciência, né? Durante muito tempo. Hoje em dia, que a gente vê é uma descrença na ciência, né? A ciência, aos poucos, que se apresentava como aquilo que seria capaz de resolver todos os males da humanidade, começou a apresentar os seus limites, né? Então, essa pandemia se apresenta num momento em que há um retorno às crenças, tanto religiosas como anímicas, né? O que torna a coisa mais difícil, né? Porque as explicações religiosas parecem sempre para a mente, porque são criações psíquicas, mais fidedignas que as explicações científicas, né? Então, a religião toma uma posição muito intensa nisso, né? E são explicações melhores, né? Imaginar um castigo divino tem mais sentido do que poder entender
todo um aspecto viral, né? Mas eu, enquanto ouvia a Aline, eu pensei, eu achei melhor não escrever, né? Mas eu não sabia como é que eu ia chamar isso, né? Mas enquanto eu ouvia a Aline, eu pensei assim, não, eu podia chamar isso que eu quero falar para vocês com o seguinte título, né? Da não existência à ameaça da existência, certo? Então, algumas coisas que eu refleti, né, a partir disso, né? A gente não passa da não existência para a plena existência, assim, diretamente, né? Existe um estágio entre a não existência e a plena existência, onde o ser existe, mas ainda não sabe que existe, né? Esse período a gente chama de estágio intrauterino. Ele, inconsciente do fato de existir, ele vai sendo preparado vagarosamente para a existência. Então, quero tentar fazer um percorrido sobre isso, da não existência para a existência. Então, durante o período intrauterino, ou essa passagem da não existência para a existência, ele vai sendo preparado para a existência. Ele vai sendo alimentado antes mesmo de sentir fome. Ele é agasalhado ou aquecido antes de sentir frio. Tudo isso no período intrauterino, né? Ele é acalmado antes de sentir desespero e é amado antes de nascer. Então, de tal maneira que quando ele nasce, ele percebe que isso é horrível, porque ele é invadido por uma série de coisas que ele nem imaginava. Ele sente fome, coisa que ele não sentia até então. Ele sente frio, que também nunca tinha. E ele pensa, então, que ter nascido é um mau negócio. E ele passa a querer voltar à etapa anterior, ou a anterior da anterior, a não existência. Mas, de repente, alguém agarra ele e oferece o seio, e ele mama, e essa pessoa agasalha ele, e ele começa a achar que isto é muito bom. A gente não sabe se ele acha que isso é muito bom porque o momento que ele estava era muito ruim, mas, de alguma forma, o muito ruim do nascimento faz com que o que a mãe oferece é muito bom. E aqui eu estou sendo absolutamente freudiano, eu estou falando no masoquismo originário, né? Ou seja, esta dor deixa um registro que faz com que a gente ache melhor o prazer, né? Que a gente se habitue, às vezes, a sofrer um pouquinho para poder ter um prazer maior, né? E, aos poucos, então, todo esse investimento materno vai fazendo com que ele vá pegando gosto pela vida, né? Ele e nós, né? E nós vamos nos deliciando com a atenção do outro. Nós vamos achando que o mundo nasceu com a gente e que todo mundo que existe para nos servir. Isso eu tirei de um quadrinho do Calvin, que ele diz: descobri a razão por que eu existo. Eu existo para que todo mundo faça o que eu quero. E quando todo mundo souber disso, eles também vão ser muito felizes, né? E isso, então, é o nosso narcisismo primário, né? Depois, e durante algum tempo, a gente acredita que tudo que aparece na vida é uma invenção da gente, né? Aquilo que eu gosto de dizer, primeira descoberta da existência, que é quem não chora não mama. E a gente passa a achar que toda vez que a gente chora, aparece alguma coisa que nos satisfaz e a gente fica muito contente. Mas um dia a gente descobre com raiva que todos aqueles prazeres que eu tinha de ser amamentado, de ser agasalhado, não era fruto da minha palavra, e sim
porque existia um outro. Então, vocês veem que a percepção do outro se constrói em cima do ódio. O ódio porque o outro não é uma continuidade de mim. E eu sou, então, obrigado a abandonar, ou pelo menos atenuar esse narcisismo que me fazia imaginar criador do mundo e ter que me relacionar com o outro, né? E o Freud vai nos dizer que o outro, além de ser o auxílio alheio e o objeto de identificação, é também o nosso adversário, né? Lembrando o Jean Paul Sartre, o inferno da gente são os outros, né? E eu, então, tenho que abandonar um pouco desse meu narcisismo e entrar no mundo onde eu sou o eu. Aliás, o narcisismo é o eu e o mundo na relação com o objeto é o sujeito, né? O sujeito que me obriga a me sujeitar à língua materna, né? Depois eu descubro, então, que... Mas, mesmo assim, a relação com o outro, no caso a mãe, ainda é vantajosa, né? Na relação eu com o outro, eu posso negociar com o outro e fazer o que eu quero. Mas, de repente, eu descubro que é mais extenso que isso. Ou seja, para a psicanálise e para a vida em sociedade, a unidade, na verdade, começa em 3. A percepção de um terceiro, que está, às vezes, fora da cena, e que se faz presente, me obriga a passar, então, de eu para o sujeito e de o sujeito para o self. Eu vou dizer o que eu entendo como self, tá? De uma forma bem simples ou quase simplória, né? O eu é um eu corporal. O sujeito é alguém, então, sujeitado a uma regra cultural. E o self é aquilo que transcende a mim mesmo, que é o meu eu e as minhas circunstâncias. O self é aquilo que faz com que uma amiga, quando encontra, ou um amigo encontra a gente e diz: bah, eu vi um sapato que é a tua cara, né? Ou seja, de tal maneira que a minha expressão de ser vai mais além do que eu sou e tem um jeito de ser, né? Esse talvez seja o self. E esse self, então, quando invadido por as exigências de uma realidade, ele fica perplexo. Uma brincadeira, as mulheres são seres mais perplexos que os homens, né? Porque como as mulheres, minhas amigas, eu já falei várias vezes para elas, mas vou dividir com vocês. Eu descobri que as mulheres acreditam muito mais do que os homens no mundo interno. De tal maneira que tem uma frase que eu adoro nas mulheres, que dificilmente os homens dizem, que é: eu não acredito, né? Por exemplo, a mulher está dirigindo o carro, fura o pneu, ela olha para o pneu e diz assim: não acredito que furou o pneu do carro. Isso eu aprendi com a minha mulher uma vez que eu deixei os meus tênis na sala e ela chegou e disse: eu não acredito que tu deixou os tênis na sala. Eu disse: como tu pode não acreditar? Vem aqui, toca neles, estão aqui, é real, eu deixei na sala mesmo. Mas ela se recusava a acreditar. Então, o mundo feminino é muito mais o mundo interno, né? Um mundo muito mais de sentimentos do que de objetos concretos, né? Os homens são um pouco mais óbvios, né? Bom, eu fiz algumas anotações. Bom, uma outra coisa é que, de repente, então nós nos encontramos numa situação complicada. O mundo, como eu disse para vocês, é um mundo que está mais... como é que se chama? Alzheimer. Tenho mais Alzheimer que Freud no meu cérebro hoje em dia. Mas é mais regressivo o mundo. E esse mundo mais regressivo, eu digo, é um mundo mais voltado ao narcisismo, ao animismo, à religiosidade e ao si mesmo, né? E aí nós temos essa peste, né? Que é, tu vai no museu e tem 500 pessoas numa fila para fazer um selfie
Ou seja, depois do self, nós temos o selfie, em que a pessoa vai fazer uma fila não para olhar a Mona Lisa ou contemplar uma arte ou ouvir uma música, mas para fazer uma foto com ela, né? Esta eu acho que é a peste. A outra é uma doença viral que daqui a pouco desaparece. Mas esta peste, que é esse narcisismo, faz com que a virose, esta pandêmica, se torne mais dramática, né? Porque aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tu tem ideia aí? Eu me perdi aqui. Mas pode ser, César, uns 5 minutos, fica bem? Ótimo, então. Porque, na medida que é um exagero desse narcisismo, as relações a dois se transformam num problema complexo. Eu estava escutando a Aline e fiquei pensando, né? Na verdade, a pandemia ela não cria essas situações familiares, né? Ela só exacerba uma coisa que já vinha caindo pelos caminhos, assim, né? Tem, no meu entender, dois tipos de casamento, né? Tem um casamento que é tipo jogo de tênis, né? Onde um está sempre tentando botar a bola nas costas do outro, porque se o outro erra, é ponto para mim, né? É um casamento de confronto, né? Onde até na relação de cuidado dos filhos, eles ficam mais discutindo quem é que é o responsável por tal comportamento na criança do que pegando junto. O outro tipo de casamento, que eu chamo de frescobol, como no frescobol, quanto mais eu rebato e o outro me joga a bola e eu jogo a bola para ele, melhor. Então, esse tipo de relacionamento, onde há uma parceria mais do que um antagonismo, é mais fácil de conviver. É claro que nunca é fácil, né? Porque a gente, como também outro dia eu ouvi da minha mulher, ela me disse, não, eu te conheço muito bem. Eu disse, ainda bem, porque eu fiz 18 anos de análise e ainda não me conheço bem. Então, eu me tranquilizo que tem alguém que me conhece bem. Então, não tem por que fazer... O antagonismo é um problema sério nos relacionamentos e na relação com o filho, né? É preciso que haja uma diferença. Um casamento nunca é um, sempre vão ser 2 ou 3. E poder tolerar essa diferença é poder aprender a conviver, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui, que eu já estou no fim, né? Então, como é que é? Minutos de sabedoria? Não, sugestões para conviver num jogo de frescobol e não num jogo de tênis. Num jogo de tênis não tem sobrevivente, tem um derrotado e o outro que pensa que é vencedor, mas que também foi derrotado também porque se transformou o relacionamento num confronto, numa guerra. Então, assim, o primeiro é poder tolerar a diferença, né? Cada um de nós vai ter uma forma diferente de arrumar a sala, de criar os filhos, de fazer a comida. Por isso, mesmo a gente estando isolado, é preciso respeitar o espaço privado do outro. Para mim, é uma violência alguém que acha que tem que olhar o celular do parceiro porque está desconfiado. Se está desconfiado, se separa, porque não vai se desfazer a desconfiança ao olhar, né? Se olhar e não enxergar nada, dizer, ele está me escondendo. Não vai pensar, não acontece nada. Essa é a questão. Ou a gente respeita a privacidade, a unidade do outro, ou nada feito, né? Então, poder tolerar a ideia que sempre são dois e que cada um dos dois tem, ou cada um dos três, porque também isso é importante com os filhos. Eu acho que a gente ensina muito as crianças a respeitar os mais velhos e se esquece de respeitar os mais jovens, né? E eu me lembro como eu ficava incomodado quando eu estava chateada com alguma coisa e ficava mais introspectivo, e o meu avô passava e dizia assim, está preocupado com a morte da bezerra, que era uma brincadeira, evidentemente, mas para mim aquilo era um desdém dele, mas para mim aquilo era sério, e a gente precisa aprender a respeitar as crianças
nas suas preocupações. O outro dado é preciso aprender a compartilhar as tarefas, né? Mais do que quando a gente está... Por exemplo, na minha casa, o maior aparelho de cozinha até então, e olha, eu estou há quase 50 anos casado, era o telefone, né? A entrega era uma maravilha. E agora, para a gente fazer alguma coisa diferente, resolvemos fazer comida, né? Bom, é preciso que cada um faça alguma coisa em casa de acordo com a sua disposição, pelo prazer de fazer, e não pela obrigação. Aquilo que a gente faz por necessidade, e isso aqui é o Freud que diz, o que se necessita, a gente odeia. A gente ama aquilo que a gente deseja. Então, fazer uma coisa que se deseja, deixar que o outro faça uma coisa que ele deseja, vão ser feitos com prazer, né? Agora, se for por obrigação, nada feito. Daqui a pouco a gente está odiando. Tem um momento que se compartilha. Assim como tem que se respeitar o espaço, também tem um momento para se compartilhar. Nem que seja sentar no carro e sair dando uma volta. Você não precisa sair do carro, mas tem que sair de casa também, né? Porque senão a gente fica com uma espécie de hospitalismo e daqui a pouco... Porque ninguém vai dizer para a gente quando é que é a hora de sair, certo? Disseram quando é que é a hora de ficar em casa, mas não vão dizer quando é que é a hora de sair. Então, a gente tem que ir fazendo isso aos poucos. Aqui eu não estou falando que a gente tem que ir para baile funk. Mas, principalmente, que eu vou encerrar agora, é saber esperar. Quem sabe esperar tem esperança, né? E como dizia o Dante, na porta do inferno, ele dizia, abandone aqui toda a esperança, aquele que aqui entrai. Né? Isso quer dizer o seguinte, quando a gente perde a esperança, a gente entra no inferno. Então, é ter paciência, isso vai terminar. Faça como o Nizam Guanais, ele mandou fazer uma árvore de Natal na empresa dele para lembrar todos os funcionários que vai chegar o Natal. Eu não sei de que ano, mas vai chegar. Tá? Então, era isso. Obrigada. Muito obrigado pela palma, então. Assim a gente tem retorno. Bem, dando seguimento, então, muito obrigada, César, pela tua fala, pelas tuas articulações. Então, eu passo agora a palavra à nossa terceira convidada de hoje, a Maria Virgínia Egers, é psicanalista de crianças, adolescentes e adultos, tendo trabalhado na prefeitura com infância, adolescência e violência, membro efetivo do nosso CEP, e membro em formação na Escola de Estudos Psicanalíticos, instituição coordenada por Mário Flaig, de orientação lacaniana. Eu passo, então, a palavra a Maria Virgínia. Maria Virgínia, a gente só enxerga os teus olhos. Vai ter que posicionar melhor a tua... Assim, ficou ótimo agora. Só. Então, tá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também o convite da Grace, né, da Comissão Científica, e com duas pessoas queridas que foram professores, e com o César eu tenho ótimas lembranças sempre, porque o seminário dele era um seminário sério e divertido ao mesmo tempo. Me lembro assim, muito, muito disso, e com a Eline, querida, que nos deu no 4º ano, também trabalhamos com ela, então, e também trabalhei na infância e adolescência, que foi um prazer. Eu vou começar esse tema um pouquinho mais dramático, porque quando nós combinamos na comissão científica, eu ainda não havia sido convidada, mas a gente estava falando e veio o assunto, feminicídio, abuso, a Grace disse, aí os abusos, Virgínia, coisa e tal, porque eu trabalhei muito com isso. Eu liguei para minha ex-coordenadora e ela me disse, está em silêncio, Virgínia, não sei o que está acontecendo. Aí eu fui para um site que nos informa, não é, sobre o número. Vocês não se choquem, tá? Eu estou assim, pensei, eu não vou dizer isso, eles vão ficar horrorizados. Eu me habituei, não no sentido comum da palavra, mas eu vivi intensamente essas situações de violência
do discurso contra, enfim, vários. Mas eu vou dizer para vocês, eu deixei de ser médica, de trabalhar como médica há 8 anos. De 2014 em diante, a gente foi recebendo cada vez mais casos, a ponto de uma vez numa reunião, uma colega nutricionista dizer assim: Guria, se vocês não pararem de falar, eu vou começar a vomitar aqui na reunião agora. Tá? Então, assim, houve 1.890 homicídios contra a mulher, 631 feminicídios. Os estados mais preocupantes são Rondônia, Acre e Pará, mas aí a gente tem que contextualizar do ponto de vista político-econômico, foram sempre estados que eram reservados ao coronelismo, onde a mulher não tem valor nenhum e onde aquele sujeito que é pago para matar é corrente, é comum. Eu tenho um colega médico que trabalhou lá, enfim, não é. O resto dos estados não estão nomeados efetivamente, porém houve 9.310 estupros contra as mulheres, tá? Ainda para cima lá, norte, não nordeste. E 13.379 estupros de vulnerável. Então, é um número exorbitante, isso segue, não é? Se trabalha, tem núcleos como o que eu trabalhava, existe, são federais, há muito tempo eu entrei com a convite para trabalhar com crianças que não aprendem e foi chegando outros casos, muitos casos de psicose na adolescência e com crianças eventualmente, aí vieram os autistas, então era um mundo bastante, como diz o Jean-Pierre Lebrun, imundo, não é? Ele chama o mundo Le Monde, atualmente Le Immonde. E, bem, nós trabalhávamos e a psicanálise tem que entrar no social, eu sei que tem grupos fazendo isso, porque realmente tem escuta, tem uma importância, é muito importante isso. É fundamental e é o lugar que só ela pode ocupar. Sociologicamente, antropologicamente, se pode discutir, pode se conversar com a psicanálise, mas a psicanálise é fundamental, até porque eu vou dizer para vocês, eu tive um caso de uma pessoa que foi abusada, e esse caso até podia apresentar um dia. Ela foi porque ela queria ir ser abusada. Então, assim, em nome do quê? Aí a gente tem que pensar na psicanálise para dar conta disso. Não é a antropologia que dá conta, nem a sociologia. Quem dá conta disso é a psicanálise. Bem, a parte disso, eu queria agradecer ao César por algumas citações que ele já fez, que me ajudam, e a Aline, que adiantou o meu trabalho também, falando em muitas coisas. César, eu tenho que te dizer que eu sou uma apaixonada pelo Calvin, eu guardo as vinhetas dele, e eu tive um paciente que foi me encaminhado como um psicótico, que era exatamente como Calvin. Foi um dos pacientes mais geniais que eu tive de criança, que era espetacular o caso. Bom, eu vou ler um pouco, não vou ler tudo, porque eu até me preparei para falar, mas, enfim, eu vou trazer algumas coisas lidas, não é? Que é de uma psicanalista da Associação Lacaniana Internacional, porque eram os temas sobre o coronavírus. Então, eu disse, o que estão pensando e falando? Então, ela diz, o real sempre nos alcança, ele nos manda de volta com a força de um bumerangue, que foi contido por muito tempo. Seu ataque é imprevisível e inevitável. Seu exílio do campo do visível em nossa sociedade, a enganosa e fútil distância dos seus emissários, a doença, a velhice e a morte. O próprio avanço que pensamos, graças à nossa ciência, ter sobre seus efeitos, nos confunde e a demonstração infalível de uma realidade inesperada nos remete a uma nova ordem social. Nossa paixão pela ignorância, aqui ignorância, quem trabalha com Lacan sabe que Lacan adora amor, ódio e ignorância, ou seja, tu entra numa análise totalmente ignorante de ti mesmo, aqui continua então uma ignorância vivida de outra forma. A casa, a família, que era o lugar do conforto, que tinha essa noção de abrigo subjetivo, não parece mais, porque está confinado permanentemente, nos deixa fora desse outro lugar,
o lugar do laço social, que é o lugar do simbólico, que é o lugar onde a gente se constitui como sujeito, não é só com a mãe, não é nem com os pais, nem no ético, mas justamente esses outros lugares que nos concernem, né? Que legitima o sujeito e o vínculo e a cadeia de gerações familiares que para chegar desse lugar seguro e legal, dado, ligado de geração em geração, é precisamente esse laço simbólico que é minado no atual desmantelamento patriarcal e a tendência de emancipar o nome do pai. Essa situação que ela coloca em emancipar o nome do pai, eu não tenho muito conhecimento, porque foi escrito recentemente por um psicanalista, Thierry Roth, que trabalha só com adição. Então, ele chama isso de emancipação do nome do pai. Tem que revisar, não sei. Mas o simbólico necessário e mesmo o estranhamento foram jogados todos com a água e o bebê. Essa castração no real, arbitrária, insensata, parece colocar em surdina certas neuroses, impondo ao menos alguém de peso, no caso real, que provoca, apazigua qualquer contestação histérica, dá aos ritos obsessivos um valor agregado, aos fóbicos um objeto real, sem qualquer modo de poupar uns e os outros, e as ofertas de uma angústia massiva que os psicóticos conhecem muito bem e não conseguem se defender. No caso dos adolescentes, como ela disse, essa convivência, né? No entanto, a raiva suspeita diante de uma situação impossível de simbolizar, capaz de provocar reações insanas, não é? Eu comentei com a Grace, comento rapidamente aqui com vocês, porque eu recebo vários e-mails e coisas do exterior e de jornais, porque eu gosto, eu falo mais línguas e me interessa saber o que está acontecendo. A sociedade londrina, vocês não têm ideia o número de esfaqueamentos, o abandono de bebês mortos nas ruas tem acontecido, de abuso, a ponto das pessoas pedirem, por favor, que as mulheres não saiam mais sozinhas, elas não andem mais, não vão caminhar nos bosques, que, por favor, se acompanhem. E num dia de praia, houve 340 chamados da polícia, porque várias pessoas se afogaram, ficaram loucos quando foram para a praia. E o outro caso que eu vou contar, que é de uma criança, rapidamente, que eu contei para a Grace, eu acho, uma criança na Grécia estava numa boia, não sei se vocês ouviram falar, numa boia que era um unicórnio, e eu até o debochava, porque eu disse, mas todo mundo adora essas boias, porque meu cunhado, o marido da minha sobrinha, comprou um pelicano cor-de-rosa, eu disse, com um longo pescoço, eu disse, tu tá virando com esse pelicano cor-de-rosa, o que tu faz com esse pelicano enorme, não sei o que, que é a moda, coisa e tal, todo mundo tem. A criança de 4 anos, a menina, ficou agarrada e ela foi levada por uma corrente, ela foi parar em alto mar. Eu pergunto a vocês, o que os pais estavam fazendo? A guarda foi chamada e para tirar essa criança do mar tiveram que jogar boias e para não chegar perto, para ela não virar e se afogar. Diz que ela estava, onde eu estava lendo, agarrada no pescoço do unicórnio, desesperada de medo, apavorada, e a mãe e o pai não viram que ela foi levada pela corrente, não perceberam. Então, isso também tem chamado muita atenção e não é atual, isso vem vindo, já nos chamava a atenção há muitos anos, assim, esse abandono das crianças. Bom, mas, enfim, então, relações insanas, absurdas e irresponsáveis, né? Cria-se o confinamento em caráter ilimitado. Cada dia semelhante ao anterior, em uma rotina onde o ego, a imagem é relegada ao esquecimento, a obscenidade narcísica parece muito alta para ser, como sempre, colocada na janela virtual. A exibição imaginária roteirizada, agressiva das redes sociais e abertamente coberta, por agora um compartilhamento de música, leitura e humor e solidariedade. Realmente tem vários links, os balés pelo mundo todo colocaram, as orquestras sinfônicas estão tocando, tem aparecido tudo isso. A ditadura do vírus parece ter dado por um tempo uma nova e modesta e autêntica consistência. Se tu trouxesse, eu achei interessante a linha dos pais com os filhos, né? Consistência, as trocas humanas virtuais ou não,
no encontro efêmero diante da prova da fragmentação, mas, ao mesmo tempo, dentro de casa, os pais começam e as mães a repensar essas relações, e a gente ouve isso. Depois eu tenho 3 exemplos muito queridos, assim, que eu acho que não está tudo perdido. Por sua perambulação do tempo infinito, pelo abandono forçado de uma cena social, os sujeitos em quarentena encontram-se quase a despeito de si mesmos, reorientados no extremo, no limite do íntimo. Aí ela diz, este é tratado, então, verniz fálico, né? Agora é tratado sob uma forma de humor e de escárnio e gracejo, não é? Talvez lá na França, não sei como está muito aqui. E aí ela cita Fritz Horn, que era um escritor de 32 anos, um brilhante escritor que teve um câncer e disse, era um rapaz super retraído, não é? E esse câncer fez ele falar sobre ele mesmo e sobre o mundo. E aí ele diz, antes de morrer, né? Como Fritz Horn, cujo câncer revelou o poder mórbido da neurose familiar, o coronavírus pelo qual estamos pagando o preço hoje pode ser lido como a somatização de uma aberração psíquica individual e coletiva que nos diria: a pulsão de morte está em nós, a pulsão de morte somos nós. Antes de terminar, eu dei uma olhada no que eu gosto muito dele, que eu conheço pessoalmente, já trabalhei, não pessoal, de certa forma. O Jean-Pierre Lebrun escreveu um livro, um texto, O Mundo Sem Limites, e agora ele escreveu O Imundo Sem Limites. Ele trouxe uma coisa que eu achei, porque a gente não pode sair da psicanálise. Ele disse que o mundo, até há pouco tempo, né, ele estava disponível para todos nós, né? Mas essa vitalidade, esse contato, a experiência real nasciam do encontro com o indisponível, né? Só que ele ficou excessivamente disponível, porque aí nós estamos no discurso do neoliberalismo, goza qualquer preço, a gente faz tudo, a gente pode fazer tudo, não tem problema nenhum. E aí ele disse, essa indisponibilidade, essa negatividade que nos constitui, ela é portada pela língua, e ela nos constitui como sujeitos. Nós precisamos estar nesse lugar de ter faltas. E aí ele diz, em cada um de nós tem um buraco. Esse buraco nos constitui, nos faz saber desde cedo da existência que a morte é o fim do caminho. Ele disse, eu posso recalcar, eu posso negar, ou eu posso concluir. Então, são as 3, não é? Que Freud trabalha com as estruturas clínicas. Eu achei muito interessante, porque é a Verleumung, a Verdrangung e a Verwerfung. E aí ele diz, o diagnóstico, então, pode ser feito assim. Se o limite volta no real, é porque ele foi concluído. E a totalidade do discurso corrente que tem sido recalcado durante séculos e sexos também, conseguiu dessa vez, ele conseguiu esse real se escamotear, ou dito de outra forma, a gente fazia como se não existisse isso. Ou seja, antigamente o sujeito poderia se sentir mal porque teria que morrer um dia. Todo mundo, eu não quero morrer. Agora, o sujeito moderno tem que se queixar que ninguém o preveniu que ele vai morrer. Os jovens de hoje talvez venham sentir mal equipados para enfrentar o imundo que produziu a foraclusão. E ele considera, então, que essa geração atual está subequipada para suportar o reencontro de qualquer limite que suscite a cólera, o ódio e a violência, né? E terão de buscar responsáveis. Então, a satisfação de um gozo insaciável está proibido, encontrar diante de sua própria enunciação angústia, incerteza, intolerância, dificuldade de tomar uma decisão, o tempo, a passagem do tempo não é mais colocado, a confiança em si mesmo vai sendo quebrada. Não é? Então, eu encerro por aqui. Eu tenho 3 historinhas bem delicadas para a gente não perder as esperanças. E eu, como adoro psicanálise, as 3 histórias são de psicanálise. E uma foi de uma discussão ontem com uma colega, muito interessante, com uma paciente. Ela queria enganar o coronavírus, ela não queria fazer os trabalhos da escola e coisa e tal. Então, ela fazia umas propostas do tipo assim, eu vou tomar um avião, eu comprei a passagem, vou tomar um avião, mas eu não vou ir no aeroporto.
a culpa não é minha, foi o avião que não pôde ir, sei lá o quê. Então, até que finalmente eu postulei uma questão e a partir dali ela se dá conta que ela está em contradição e quem vai se ralar é ela. Então, o coronavírus vai seguir aí firme. Ela faz uma mudança e assume a sua própria fala, assume a palavra, quer dizer, ela consegue sair dessa situação dos colégios, que a Aline colocou muito bem, dos alunos e da maneira como está sendo feito, né, que está sendo muito difícil para esses alunos, sobretudo da rede estadual, é muito complicado. A segunda história é, como sempre, da psicanálise. Uma menina, uma família que eu conheço estava fora, estava numa estância, e voltam. E a mãe me diz, está insuportável, ela não para de me chamar. Ela me chama o tempo todo. Mas como eles voltaram a Porto Alegre, ela teve que sair. Ela teve que sair e ela teve que... Aí vem vem a questão do César, do NEM, das mulheres femininas, que não acredito. Aí ela chega e me liga e diz, me contar um assunto, essa mãe, ela sai e diz para a filha, eu vou sair, teu irmão está tendo aula, não chama ele, a não ser que tu precise, brinca com teus brinquedos. A mãe sai e volta 45 minutos depois e me liga. Quando ela está falando comigo, eu ouço a filha gritando, mamãe, tu voltou, que pena, eu ia te fazer uma surpresa, eu ia arrumar toda a casa para ti. E aí ela disse, eu estou no telefone com a Virgínia. Eu disse, deixa ela falar, ela está te contando alguma coisa. Ela disse, e aí César entra tu. E aí ela disse, e tu nem vai acreditar. Ela faz uma hipótese da mãe. Tu nem vai acreditar. Eu fiz cocô e fiz muito. E me limpei sozinha. Eu não chamei ninguém. Tu nem vai acreditar. Aí a mãe ficou, enfim, essa menina pôde exercer uma função justamente nesse interregno, onde a mãe vai e volta, mas foi muito gracioso, porque eu ouvi, ela dizia, tu nem vai acreditar. Então, eu acho que isso é genial, porque a constituição dessa pequena figura de 5 anos não é no esplendor do seu ético, se constituindo como sujeito na ausência da mãe. Até então era uma menina chata que não parava de... Agora a mãe sai e ela propõe uma série de coisas. E a outra história é ontem discutindo, nós estávamos discutindo sobre também estruturas, etc e tal, e alguém diz o seguinte, tu nem sabe o que eu ouvi. Uma menina adolescente me perguntou se eu achava normal ter um relacionamento com alguém que eu gostasse. E que ela se autodenominava, no princípio, eu entendi ela também, essa colega, mídia sexual. Eu achei estranho e pensei, será que tem agora uma nova nomeação? E aí a colega me fez o favor de procurar e se informar melhor, se chama demissexual. Então, o que é o demissexual? Era assim, são pessoas que consideravam ser uma aberração na adolescência até descobrir a demissexualidade. Então, uma menina diz, eu sempre recuava e rapidamente me afastava da socialização por ter medo de ser pressionada a algo romântico ou sexual. Presta atenção, a ser pressionada a algo romântico ou sexual com outras pessoas. Mas assim que cheguei em casa, no meu próprio quarto, eu me vi desejando ter um relacionamento com alguém e me entregando aos meus sentimentos sexuais, o que é bastante normal para uma pessoa hormonal de 13 a 14, mas a ansiedade severa, sempre que alguém manifestava interesse romântico em mim, eu me impedia de namorar alguém ou até de flertar quando acontecia. Eu achei lindo, porque ela procura essa colega e pergunta se era normal. Então, essa menina parece que procura com essa colega um lugar, que a gente diz ter lugar no outro, né? Uma expressão que até eu comentei com a Aline, Jean-Marie Folger e o meu irmão lá usava. Ela tem lugar, ela busca um lugar no outro que legitime essa posição
sexual e que legitime o romance. Quer dizer, é inacreditável que tem um nome. Demissexual é o sujeito, então, que se interessa por outro romanticamente e sexualmente. Então, eu acho que a psicanálise, independente das relações intrafamiliares, que já estavam, como eu concordo com o César, estavam sempre com problemas e estão há tanto tempo, mas tem essas vinhetas que eu acho que a gente não pode perder a esperança, que assim, existe ainda um lugar onde a gente pode se colocar e não está tudo perdido e daqui a pouco vai chegar a vacina e nós vamos tudo para fora, beber e festejar e nos encontrar tete a tete. Muito obrigada, não sei se me estendi, mas é isso. Obrigada.